E aí, para quem está entrando, eu já queria agradecer novamente, porque eu falo que o pai que vem aqui, acessa conhecimento, é muito importante. Então, hoje, a gente decidiu falar sobre muito o impacto desse processo de intervenção precoce e o desenvolvimento na criança autista. Então, como funciona esse processo de intervenção precoce? Que seria a intervenção precoce começar o mais rápido possível, assim que recebe o diagnóstico. Então, fala pra gente, Laura, o que seria essa intervenção precoce e por que ela é tão importante, que é tão fundamental, que quando a gente recebe lá o diagnóstico, o profissional, o médico, né, o médico ou outro profissional fala o mais rápido possível iniciar a terapia ABA. O que seria esse processo de intervenção em terapia ABA? Tá bom, vamos lá. A intervenção precoce, para começar, a gente sempre recomenda, né, e tem essa urgência em iniciar, porque existem vários estudos, né, que mostram que nos primeiros anos de vida, principalmente até ali o terceiro ano, a criança, ela tá no seu ápice de neuroplasticidade, ou seja, de capacidade de aprendizagem e modulação comportamental. Então, a gente começa a terapia ABA, que é um conjunto de estímulos, né, de estratégias ali que são planejadas para ajudar a criança a desenvolver as habilidades que estão em déficit, né? Então a gente faz o inventário comportamental, avalia ali o que a criança já sabe fazer, o que é esperado para a faixa etária dela e como que nós vamos atingir esses objetivos, como que nós vamos ensinar a criança essas habilidades que estão ali em déficit. Então, a intervenção precoce, ela é por conta desse período ela é muito importante, né, por conta desse período de neuroplasticidade e visa ensinar essas habilidades. E a gente começa geralmente com as habilidades mais básicas, né, a parte de contato visual, interação social, a criança aprender a brincar com você, responder pelo nome, né, conseguir comunicar suas necessidades. Porque imagina que desesperador é você ser uma criança ali até seus 3 anos, às vezes até mais velha, e não conseguir comunicar para as outras pessoas o que você está sentindo. Comunicar Sim. dor, comunicar fome, comunicar qualquer outra coisa. Então, é importante iniciar logo cedo a terapia, né, o processo terapêutico, para ensinar essas habilidades para a criança e ter o menor prejuízo possível, né, ao longo dos anos ali de desenvolvimento da criança. E a... Então, Oi, perdão, pode ir? pode falar, pode falar. Eu falo que a aba é indicada, né? Porque hoje ela é a mais estudada internacionalmente e é a que tem mais validade científica. Então, assim, a gente tem mais estudos comprovando a eficácia. Então, tem estudo longitudinal, né? Que é aqueles que acompanham desde os primeiros anos até a vida adulta, que mostram os efeitos da aba, não só naquele primeiro momento, mas lá na frente, na vida adulta da pessoa. Então, por isso que hoje ela é uma das mais recomendadas, que ela é a que tem mais estudo comprovando a validade, né? Comprovando os seus efeitos ali a curto, médio e longo prazo. Entendi. Porque é muito mais fácil quando a gente vai para uma ciência que não é baseada em achismo, né? Porque, Sim. assim, quando a gente recebe o diagnóstico, faz isso com seu filho, vai lá na galinha, coloca o bico, né? O bico da galinha para seu filho falar. E vai passar, com o tempo ele vai crescer, vai passar, ele vai começar a desenvolver. Então é muito achismo, é muito disse-me-disse. E aí o bacana quando a gente tem ciência é que a gente pode fazer algo mais, que a gente tem maior credibilidade, que maior, acho que assertividade, né? Tem tudo, né? Mais assertividade Forma. ali. Oi? Falo, tem método, né? Tem um conjunto de Isso, estratégias que você usa, não é algo que você está fazendo isso. solto, tem objetivo. Aham. Porque assim, a gente está falando ali, e acho que isso é muito importante, que é um cérebro de uma criança. Eu gosto muito da Maíra Gaiato. A Maíra Gaiato, ela é cientista, né? Neurocientista, e ela fala muito que a gente é uma baita de uma responsabilidade, porque a gente, quando fala de aba, ali um treinamento, a gente está lidando com o quê? Com o cérebro de uma criança. Então, às Sim. vezes, um dia perdido ali, brincando e fazendo uma atividade, é muita coisa que a gente poderia aproveitar nessa criança pequena. E aí eu vou dizer, eu gosto sempre de citar exemplos, tá, Uhum. Laura? Que foi um divisor de água na vida do Titi. Começar a intervenção pequeno, bem de pequenininho. Porque a gente começou a identificar que o Titi é autista regressivo, e aí eu vou falar assim, é autista regressivo. Se hoje fala, se não fala, você sempre eu falo, você Uhum. me corrige, porque assim, é tanta coisa nova que assim, nós pais não é da área, a gente não consegue
ficar antenado, né? Então, assim, o Titi, o que eu conheci até quando eu conheci é autista regressivo. Então, ele começou a apresentar as características do autismo lá 1 ano e 6 meses. Ele falava, apontava, dançava e começou a perder essas habilidades. Então, com isso, a gente ficou um alerta. Poxa, peraí, mas como assim? Parou de falar, parou de apontar? Então, buscar a ajuda de um profissional que não ia, assim, passar a mão na nossa cabeça. Ah, mãe, 4 anos, ele vai começar a falar, fica tranquila. É a 5 anos, desinformação, né? 5 anos ele começa a falar, fica tranquila. Ah, você falou depois dos 5? E é genético, ele também vai falar depois dos 5. Então, assim, se eu fosse por essa linha, por buscar um profissional que ia passar a mão na minha cabeça e do meu esposo, na verdade, ser consolados, ele não teria começado a intervenção cedo. Então, nós fomos buscar um profissional que realmente abriu o nosso olho e falou, não, 1 ano e pouco, já era para estar falando tantas palavras, já era para estar com um contato visual muito bom. É uma criança que deveria permanecer olhando o contato. Ele olha, mas ele não permanece olhando fixamente aquele contato curioso. Então, a gente precisa investigar sim. E nós vamos para o neuropediatra e nós vamos para uma me ajuda, Laura. Neuropsicóloga. Uma neuropsicóloga. É que são tantos. Neuropsicóloga. Nós fizemos as 2 avaliações. Eu lembro que eu cheguei nas 2 e já falei, eu já sei que ele é autista. Se você falar outra coisa, pelo amor de vai bagunçar tudo. Não, eu fecho logo, que eu já sei que meu filho está dentro do espectro. Então, assim, foi muito importante, porque daí começou a intervenção cedo. E, graças a Deus, plano de saúde, conseguimos clínica, conseguimos todo o tratamento. Mas, infelizmente, não é toda criança que consegue ter esse acesso a começar a intervenção cedo por N fatores. Um deles, a falta de capacitação, né, dos profissionais. E aí, a pergunta era, qual era o momento ideal para começar? Existe... Porque, assim, o momento ideal, a gente sabe que é o mais rápido possível, né? Mas... porque é muito falado, Laura, que a criança vai desenvolver. É muito falado isso, tá? Que a criança é possível se desenvolver até os 6 anos. Depois ela não consegue voltar atrás, não consegue se desenvolver. Isso é muito falado. Tá. Aí entra de novo no conjunto das desinformações, né, que são estimuladas aí, passadas. De fato, a intervenção precoce, né, nos primeiros anos de vida, ela é fundamental por conta do período da neuroplasticidade, né, que é aquela capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de formar novas conexões. Então, a criança está em um processo muito mais expansivo, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente fala sobre intervenção precoce. Mas não quer dizer que começar uma intervenção tardia, né, após seus 6 anos, 7 anos, às vezes até a vida adulta, não vai ter resultado. Tipo, não quer dizer isso. O ideal é que a gente consiga começar a intervenção o quanto antes. Muitas vezes até mesmo antes de um diagnóstico formal. Então, identificou ali os primeiros atrasos, já pode iniciar um processo interventivo. Então, assim, as pessoas que já têm acesso a essas informações, né, que já buscam, têm condições para, o ideal é que já inicie, mesmo que não tenha diagnóstico fechado ainda. Porque, inclusive, o processo preventivo já vai ajudar no diagnóstico, já vai fornecer mais informações para os profissionais que vão fazer diagnóstico. Então, assim, percebeu ali baixo contato visual, né? A criança tem dificuldade de sustentar, baixo interesse nas relações sociais, né? Não é uma criança que sorri muito, não é uma criança que tem interesse em explorar os itens, os brinquedos, o ambiente, né? Não é muito curiosa. Então, ela é mais voltada para as coisas que ela gosta, né? Ela depende muito mais dos familiares ali para dar assistência. Percebe algum movimento mais repetitivo, uma irritabilidade maior com mudança de ambiente. Então, assim, percebeu esses sinais, já pode iniciar a intervenção. Não, a aba ela não é só para um quadro de autismo, né? Tipo, a aba ela é uma ciência que ela engloba várias outras áreas, né? Então, assim, por isso que quanto antes começa, por isso que a gente fala, quanto antes começa, melhor, porque a gente tem mais resultados ali a longo prazo. A ideia é, por isso que até o pessoal reclama, né? Nossa, mas meu filho é tão pequenininho e passou tantas horas de terapia, né? Ele escuta tanto essa fala. Mas por que já passa tantas horas de terapia? Para dar consistência para isso e para que ele lá na vida futura
tem uma necessidade menor de suporte. Então, assim, não é curar o autismo ou coisa do tipo. Eu vou diminuir a necessidade de suporte futuro. Para isso, eu preciso da autonomia. Eu preciso ajudar essa criança, essa pessoa a desenvolver o máximo possível o processo de comunicação, a parte social, relação social, a independência que ela tem. Então, por isso que a gente trabalha tanto assim, né? Desde piquititicos. Mas não precisa, tipo assim, esperar diagnóstico e não vai, não quer dizer que mais velhos não vai ter resultado. Então, assim, Sim, continua sim. tendo. E importante você falar essa questão do não fechar diagnóstico para começar a intervenção, porque a aba é uma ciência, né? Eu uso aba em tudo na minha vida, no trabalho, com o meu esposo, eu uso aba em tudo, né? Aprendi a reforçar comportamento, eu consigo tudo aqui em casa, você não está entendendo. Exato, Então, exato. então, assim, é muito importante a gente saber disso. A outra coisa que você falou é sobre autonomia e independência. Acho que quando a gente entende que a busca nossa constante é sempre pela autonomia e independência do nosso filho. Esse é o foco. Esse é o foco, autonomia e independência do nosso filho. E que, claro, ele busque e consiga a felicidade através da autonomia e independência. Então, eu falo que... e aí só... Eu vou falar, mas só quem é de uma família atípica e quem são profissionais atípicos entendem quando a gente fala isso. O Titi, ele começou a chutar, nunca se interessou por futebol. E eu jogava futsal, joguei futsal até meus 16 anos. Então, futebol para mim, eu amo de paixão. Hoje não mais, mas amava de paixão futebol. E meu filho não gosta de futebol, ele não gosta de bola. E ele começou a chutar bola, chutar mito, chutar as coisas recentemente. Chutar e muito bem. Ele tá andando, ele chuta uma latinha, ele chuta para mim, aí eu chuto para ele chuta para mim e assim vai. E ele vai andando, ele consegue ir andando e chutando uma baita de uma coordenação motora com uma latinha, andando numa ciclovia com o cachorro do lado. E Eu falei, interagindo com você. comigo. Aí Participando da assim, relação. muita coisa. Carro passando, barulho, é muito assim. E aí, por que eu falei? Só a alegria nossa de ver isso, só quem é profissional atípico e pais sabe o valor disso. Em que é nas pequenas Sim. coisas e sabe que é muita coisa para ele conseguir concentrar ali. Eu falei, o negócio é que ele chuta a latinha. A bola não deu certo ainda. Aos Não pouquinhos. aos poucos. Aí eu falei, quem sabe a gente não vai ter um Messi na família, que vai agora, depois dos 6, acabou de fazer 6 anos. Vamos ver se a gente vai ter um Messi na família, né? Então, sabe o valor dessa conquista e como é o desafio que foi fazer 2 aninhos, começar a psicomotricidade. Ele fez psicomotricidade dos 2 aos 5 anos. Ele fez psicomotricidade intensiva. Então, só paramos porque mudamos o horário da escola. Então, assim, foi muito importante. Todas as outras terapias integradas, a aba, junto para entender isso, né? Então, a gente sabe do valor que é um contato visual, a criança, atenção compartilhar, tudo que envolve uma simples atividade. Além de muitas coisas que eu tenho para falar que a aba foi fundamental para a nossa vida, Laura, justamente porque foi um alívio a gente entender que existia um caminho. Porque tem um processo também para os pais que andam um processo de luto, né? Que tem um processo de luto, é entender que, como a gente não conhece o espectro autista, a gente acha que a criança não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir falar, não vai conseguir ter independência, autonomia. E a aba, sem romantismo, ela é um caminho, né? Poxa, se existe essa terapia, vamos fazer. Vamos tentar, vamos ter consistência, vamos investir, vamos aprender como faz em casa, como estimular o pequeno em casa, como estimular no banho, na escovação, na comer sozinho, nos ABDS, né? Ir no banheiro, colocar roupa, tirar roupa. Então, a aba eu vejo como um caminho para a gente, sabe? Um caminho, né, de esperança para a gente conseguir desenvolver os nossos filhos. Eu vejo muito como isso, a aba é um caminho de esperança, né? E essa fala sua, né, que realmente é uma das coisas que a gente vê, pelo menos eu vejo bastante, né, nas famílias, quando a gente vai fazer a devolutiva e vai explicar o laudo. Ele é um baque.
Assim, a família ela entra, parece que num modo de, meu Deus, o que aconteceu agora? É como se É, naquela notícia você tivesse condenado a família e a criança e todo o futuro e é. toda a expectativa que criou. E assim, é Sim, difícil, não é algo que a gente está preparado e quer lidar o tempo todo. E ele gera desesperança, porque daí a gente aí a gente já vai num processo histórico, né? A gente já associa diretamente a um quadro de dependência. Então a gente já pensa que sim. agora eu vou parar tudo porque meu Uhum. filho vai precisar de mim o tempo todo, eu não posso adoecer, eu não posso nada, porque agora, né, a criança vai depender de mim para o resto da vida. E aí já Sim, gera um fardo gigantesco para a família. E a ideia do processo terapêutico é que ele seja para aliviar isso. Eu vou intervir bastante para que eu diminua a necessidade de suporte futuro e para que eu ajude a família nesse processo também. E aí, quando você fala, né, inclusive os pais aplicando o processo terapêutico em casa. A aba e qualquer terapia, na verdade, qualquer terapia com criança não funciona sem os pais. Assim, eu sou bem categórica para dizer para não isso. Não funciona. adianta É, eu sei. fazer um processo terapêutico se a família não está empenhada, se a família não participa. Então, assim, é importante a família participar, porque mesmo que ele passe ali 20 horas semanais na terapia aba, ele passa muito mais do que isso em casa com a família. Então, assim, Sim, é muito mais tempo dentro de casa. Por isso que é importante que os pais sejam capacitados. E o ABA, bem feito, ele precisa contemplar essa orientação de pais. Eu preciso estar dando dicas, né? Vamos colocar nesses termos aqui para a família. Eu preciso ensinar o que é um reforço positivo. Quando que eu sim. vou saber que comportamento que comportamento eu reforço, que comportamento eu não Reforço. reforço, né? E a aba ela é para isso, ela vai Aham. ensinar, vai ajudar a gente a identificar as funções comportamentais. Então, eu preciso fazer análise funcional, eu preciso entender o que a minha criança quer quando ela se comporta desse jeito. E o que eu vou fazer quando ela se comportar assim. Ou para ajudar ela a dizer de uma outra forma, vamos dizer assim. Então, é trabalhar junto. Não tem como não trabalhar junto. É equipe multi. A gente sempre fala, é fono, TO, família, escola e terapia aba. É, não tem como, não fecha a conta. É, não fecha a conta porque o Titi, ele chegou a fazer por um período de 5 horas de aba por dia. 3 horas de manhã, 3 horas... Não, 3 horas de manhã, 2 horas à tarde. Ele chegou a fazer 5 horas de aba. E eu via crianças fazendo 2 horas, só que o plano na época permitia. E eu falava, meu Deus, e até de segunda a quinta. E eu falava assim, meu Deus, se a família não ajudar essa criança, não vai adiantar essas 2 horas. Não vai adiantar. Os pais têm que ser envolvidos, né? Ali os profissionais vai ficar só 2 horas. E aí tem dias mais desafiadores que os outros. Então, os pais precisam saber o que é a aba. Então, assim, um dos conselhos que eu sempre falo, Laura, para os pais, mais mães, né, que me procuram, falo, vai estudar a aba, vai estudar, Uhum. vai fazer atividade com Sim, criança e você tem que entender a base ali de o que é reforçar um comportamento, o porquê que sim. chorou, o que aconteceu antes, porque tem que trabalhar realmente em conjunto. E até os profissionais, né, os profissionais que trabalham com a criança, tem que saber o que é a aba, porque ela está lidando com comportamentos desafiadores muitas vezes, né? E aí, para fazer esse manejo comportamental da criança, precisa utilizar a análise do comportamento. Uhum. E outro ponto que você falou da família em relação ao fardo, eu me lembro que a gente estava na clínica e você falou assim, eu sou bem, eu tenho uma memória de elefante, tá? Ai, ai. Você falou assim, às vezes é importante a gente também se permitir ter contato, explorar algo de coisas diferentes fora do autismo. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico do meu filho, né? E estudava muito. Eu queria estudar para me entender como que funciona, né? Como que eu podia dar o meu melhor dentro das minhas possibilidades, tanto em relação a plano de saúde e também conhecimento em casa, aplicando. E aí você falou uma coisa bem interessante que é importante a gente também entender alguns momentos, viver fora um pouco do autismo. Então, ter momentos para isso, não viver só o autismo. O que você estava Sim. tentando falar? Era um convívio familiar, não ficar só dentro do autismo, não só viver autismo, 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 ter convívio familiar com outras famílias e também famílias dentro do espectro autismo, autista, e você falou sobre o caso da Mary,
que tem um espaço, inclusive a Meire já veio aqui. A Meire hoje é professora de educação física, trabalha com adolescentes, desenvolvendo a parte motora na clínica da Lê, e é muito importante isso. Porque, e eu entendo os pais que acabaram de receber o diagnóstico e só vê o autismo, só fala do autismo. Eu entendo, porque a gente ou eu vejo dois caminhos. Ou a gente está com muita sede de conhecimento de autismo, porque falam pra gente que a criança só vai conseguir desenvolver ali quando pequena, senão depois não consegue se desenvolver. E aí nós pais ficamos doidos. A gente quer fazer de tudo ao mesmo tempo para o nosso filho começar a falar, a ter autonomia, e sendo que ele é só um bebê. Mas também tem aquele pai que abandona, que vai. Não, ele, vamos indo, já não tem o que fazer. Eu vejo muito isso, esses dois pontos, né? E o quanto nós pais precisamos de ajuda. Acho que, então, assim, o quanto que nós precisamos ser ouvidos também no processo terapêutico. Por isso que eu indico para todos os pais começar ali a terapia junto com o filho. Sim. Enquanto o filho está no aba, fazer a sua terapia ali. Porque, senão... Só respira isso, né? Até uma coisa que a gente começou, né, aqui na clínica, foi uma prática. A gente começou um grupo terapêutico para os pais. Então, assim, tem uma psicóloga que ela não tem vínculo, né, com a clínica, no sentido de não é alguém que trabalha com o mundo atípico diretamente, mas a gente preferiu, inclusive, trazer alguém dessa vivência externa para ajudar as famílias a lembrar, né? Tipo, olha, tem mais coisas. Você também tem um monte de outras lutas suas que você já trabalha há muito tempo. Não precisa deixar de lado isso, né? É importante você também olhar para essas coisas, porque só olhando para essas coisas e conseguindo se acolher, você consegue dar espaço para sua criança também. Então, assim, foi uma coisa que a gente começou aqui com os pais para que tentar, né, fortalecer e motivar essa busca também. E aí, de novo, toda vez que você fala essa questão até 6 anos, eu já fico, meu Deus, é importante pisar que não. Tipo assim, não precisa ficar desesperançosos, né? As pessoas às vezes recebem um diagnóstico tardio, principalmente, assim, por vários motivos, principalmente pelas nossas questões econômicas, né? No nosso país, tudo mais, acesso à informação, acesso à saúde. Então, assim, é comum, infelizmente, a gente receber um diagnóstico tardio. Então, não precisa entrar num quadro de desespero de, meu Deus, agora desandou tudo, não tem mais o que fazer. E até mesmo aqueles que não conseguem, por N motivos, uma carga horária terapêutica tão alta, né, dentro dos limites da indicação, né, das indicações de estudos, é importante pelo menos estar em contato, né? Faz. Não posso fazer 10 horas de terapia, o máximo que eu consigo é 5, o máximo que eu consigo é 3. Começa. Começa porque já é alguma coisa, você já começa a aprender mais sobre, você já tem acesso à informação de qualidade, né? Informação real, você já vai começar a ter um plano de intervenção individualizado para o seu filho, já vai receber as orientações. Então, assim, não tentar ao máximo, né? Não ficar preso nisso. Então, eu entendo, de verdade, que a gente tem condições financeiras completamente diferentes. Tem famílias que a gente faz processo diagnóstico, que aí é uma dificuldade minha, inclusive, que eu estava comentando hoje, né, em supervisão com as meninas, que como é difícil dar um diagnóstico quando a gente sabe que não existe condição para a família fazer as terapias. É algo assim que, para mim, me pega muito, assim, acaba com o meu dia. Eu já até falo para a secretária, né, quando tem alguma devolutiva, eu falo, hoje eu só vou fazer essa devolutiva. Tipo, depois eu vou focar em a parte administrativa, porque é desesperador, que a gente fica preocupado, né? Eu fico me perguntando aos meus pacientes, falei, como é que tá, será? Será que conseguiu as terapias? Será que não conseguiu? Tá certo, não tá certo? Plano liberou, não liberou plano? Conseguiu pelo CRAS? Conseguiu pelo SUAS? Então, assim, a gente indica, né, os caminhos que são possíveis. Mas é agonizante. Para nós, enquanto profissionais, eu imagino que para a família também. A gente, assim, eu sempre gosto de olhar um copo cheio de soluções. Então, e eu sou muito racional, né? Então, assim, qual o caminho que eu vejo para isso? Os pais estudarem, os pais buscarem... porque tem um processo, Laura, de dinheiro financeiro, mas também tem outros. Às vezes, na cidade, não tem fono, não tem TO, não tem psicomotricista, não tem ninguém que faz aplicação de análise do comportamento. E o que eu conheço um monte, tá? De mães que moram lá no Nordeste, numa cidadezinha pequenininha, que faz atividade e recebe supervisão. Conheço um monte de mãe.
Então, porque daí tem até condição financeira. Tem até condição financeira. Mas na cidade que mora, não tem profissional. Aqui mesmo, em Campo Grande, que é uma capital, digamos, grande até, nós não temos fono mais, nós não temos mais TO, entendeu? Então, estamos formando agora TO e fono. Então, assim, não é muito longe de uma realidade, até para quem tem condição. Aí tem esse processo de condição, tem o processo de ter a pessoa e tem o processo realmente de, no ambiente que está. Será que realmente está executando um plano individualizado? Porque eu, como um monte de colegas que vivencia isso, e nós sabemos na pele uma questão financeira de anos e anos investindo no tratamento do nosso filho, um desgaste emocional, físico, de trabalhar horas e horas para pagar o tratamento do nosso filho, e não realmente ter um plano individualizado. E aí, o pai não sabe, quando ele não tem esse conhecimento, ele não sabe o que está acontecendo nos bastidores, ele não sabe nem cobrar, nem saber que se está sendo real ou não feito uma intervenção. Então, tem muitos fatores. Eu vejo uma solução muito, muito clara. Sempre os pais buscarem conhecimento do que é a aba, fazerem atividades, buscar, de repente, uma supervisão, se conseguir um dia aqui tem cotoleno, aqui tem a PAI, um dia vai, mas faz atividades, no qualquer momento, seja na comida, seja tomando banho, seja escovando o dente, eu falo, começa pelo básico, começa pelas AVD, eu falo assim, começa pelo básico, não vai querer ensinar o filho a ler e escrever, vai pelo básico, pelo simples ali no dia a dia. É feito dentro de casa, né, com as crianças. A gente ensina as nossas crianças a tomar banho, a escovar o dente, a comer sozinho. O básico. E aí a gente vai indo, assim, porque realmente é complicado para todos, para aquele que tem condição, para aquele que não tem, é difícil. Então, eu gosto de ver o copo sempre cheio, assim, de oportunidades, porque e muita força para mentalmente, porque daí tem um desgaste mental, então por isso que eu falo, vai procurar ajuda, porque tem um desgaste mental, emocional, tudo isso envolvido. E a gente tinha falado, né, quais são os maiores impactos do processo de intervenção precoce no futuro de uma criança e da família. Eu falo assim, eu só tenho grandes maravilhas de impacto quando aba acontece precocemente. E aí eu queria que você falasse quais seriam, na sua visão como profissional, né, quais são os impactos, até por já estar anos nessa área, quais são os impactos que uma criança tem de começar uma intervenção cedo na família, no meio que convive. Para criança, ali tem muita questão de quanto antes eu começo, né, a intervenção, mesmo que demore algum tempo ali, maiores são as chances de desenvolvimento de linguagem, né, linguagem funcional. Então, para que ela consiga conviver, né, no mundo, funcionar, comunicar as suas coisas, tem estudos que mostram aumento de QI, né, que é o famoso quociente de inteligência. Então, isso tudo a aba também possibilita. Interação social, né, que é fazer as trocas, entrar ativamente numa sala de aula regular, isso também são benefícios, né? São coisas que a longo prazo a aba traz, sem falar também na dinâmica familiar que muda, porque daí a família ela sai de um cenário de desesperança, vamos dizer assim, de desespero, naquele sentido de o que vamos fazer agora, para um cenário de ver acontecendo, ver evoluindo, ver futuro para o seu filho. E aí isso gera maior engajamento, isso melhora as relações sociais dentro de casa e a questão que traz, né, esses estudos longitudinais de desenvolvimento de autonomia completa, né? Tipo, menor necessidade de suporte na vida adulta. Então, a gente vê, tem alguns casos que eu estava lendo, né, de pessoas nível 3 de suporte que tiveram regressão ali para nível 2, quase nível 1. Então, assim, começou a intervenção precoce, teve acompanhamento e levam a vida autônoma. Então, assim, moram sozinhos, tem os trabalhos, as rotinas, participam em sociedade, sem muitas dificuldades, né? Vamos dizer assim, além daquilo que já está esperado. Aprendem a lidar com essas dificuldades. Então, ela tem um impacto, assim, eu vejo muito mais a longo prazo. Então, a curto prazo é legal eu ver o meu filho olhando no meu olho, respondendo quando eu chamo,
fazendo um contato, né, afetivo, que às vezes é mais difícil, né, para uma criança autista. Então, é legal ver isso, a gente vai se enchendo de Comendo. orgulho, comendo, né, ver o filho explorando outras texturas, brincando com outras pessoas. Até a mamãe trouxe um relato esses dias, né, do filho fazendo uma piada, assim, né, com o pai tirando sarro do cabelo, que o pai cortou o cabelo e era uma criança não verbal. E aí ele só conseguiu ficar caçando, tipo, na comunicação alternativa, o ovo. E aí ele mostrava o ovo e apontava para a cabeça do pai, né? Tipo assim, sua cabeça Ah, tá tá. mostrando o ovo, tipo, fazendo uma piada. E a mãe ficou assim, ela me contou e ela ficou, ele fez uma piada, ele tirou sarro do meu marido. Nunca imaginei que meu filho faria isso. Então, assim, a gente vai vendo esses avanços e a gente vai se sentindo orgulhoso. Então, assim, eu acho maravilhoso ver isso. Isso tudo é a intervenção que vai possibilitando. Mas tem o avanço a longo prazo, que eu particularmente estou curiosíssima para ver essas crianças no futuro. Eu fico aqui, meu Deus, a titia adolescente, cadê? Não, Ansiosa. não, e nós, né? E nós, assim, eu, eu, eu sempre, graças a Deus, com conhecimento, Laura, a gente consegue hoje dar nomes, né? Quando eu vejo a minha história, é de loucura. É loucura, assim, minha história por começar a falar muito tarde. Eu tive seletividade, eu comia biscoito, minha mãe fala, é biscoito e suco só. E aí ela teve que me amamentar até os 4 anos, porque eu não comia nada. Você pensa uma criança gordinha sendo amamentada até os 4 anos por não comer nada. E ela ficava com medo, porque não vai comer, a menina vai ficar desnutrida aqui, né? Então vou dar leite materno. Então tinha seletividade, eu tenho um transtorno de processamento sensorial, então não é qualquer lugar que eu fico muito bem. Sala de recepção de clínica foi muitos anos aí com titi, com fone de ouvido e trabalhando ao mesmo tempo. Só que, graças a Deus, tem hiperfocos, né? Então consigo focar, mesmo com muitas estimulações, né? Então, assim, e a fala funcional não veio depois dos 5 anos. Foram muitos anos aí, né? Então, assim, eu sempre falo, cito o exemplo meu da infância e algumas dificuldades que ainda eu tenho, a parte social que é muito diferente da comunicação, essa parte da integração sensorial e também no aspecto das analogias, que é bem complicado para um cérebro que é muito racional, é muito razão, é muito. E tem, né, suas dificuldades. Então, assim, as possibilidades são imensas. E nós podemos aprender sempre. Eu falo que essa neuropraticidade, quanto mais a gente é estimulado, eu falo isso, poxa, se o Thiago me vê lendo livro, né? Eu amo estudar, vendo eu o tempo todo lendo, estudando, o pai dele lendo. Esse ambiente que ele convive é um ambiente estimulado ao conhecimento, à leitura. Se ele vê nós praticando esporte, ele é estimulado a isso. Se ele vê a gente comendo verdura, legumes, ele é estimulado. Então, eu vejo que o ambiente modela o comportamento. Sim. Então assim, se a gente tem um ambiente que a gente proporciona isso para o nosso filho, ele não vai aprender só ali na infância, ele vai continuar aprendendo, né? Então, cabe nós pais ter um ambiente familiar como que é? Enriquecedor para os nossos filhos, porque assim ele pode se beneficiar com muitas coisas, né? Então, esse papel da família, eu assim, para mim, o melhor caso de sucesso é quando a família realmente vai, estuda, busca o conhecimento do filho, busca o conhecimento para ajudar o filho e faz uma intervenção em conjunto com o filho, né? Eu acho que esse processo de transformação é importante. E quem tem mais convívio tem mais capacidade de trazer relatos, né? Então, assim, por isso que em um processo avaliativo, por exemplo, infantil, a gente observa o comportamento da criança, a gente aplica instrumentos padronizados, mas o que mais vai trazer informações para nós é o relato familiar. Então, por isso que Perfeito. na anamnese, assim, eu até falo para as famílias, né? Quando pego criança muito pequenininha, falo assim, olha, gente, vocês vão passar, parece uma entrevista de emprego aqui, entrevista da Receita Federal. Eu falo, então, vou perguntar tudo, cada detalhezinho. Por quê? É a família que observa. Às vezes a família não vai saber nomear,
E aí a minha função é conseguir nomear esse negócio, mas eu preciso puxar a descrição, tá? E o que que acontece? Como que é isso? E quando a família ela busca informação, ela busca entender mais sobre o espectro autista, outras condições também, ela fica mais atenta até para perceber exageros diagnósticos, né, que infelizmente hoje tem bastante, para ajudar a Sim, fazer a diferenciação diagnóstica. Então, assim, é importante que a família esteja atenta, porque o processo de avaliação, ele é muito curto. Ele é muito curto. Por isso, inclusive, que a gente fala que comece a intervenção mesmo que não tenha um diagnóstico fechado. Porque às vezes o sim, diagnóstico ele vai pegar um recortezinho ali, ó. Eu pego 10 dias. sim, Então, assim, é sim. curto demais. Às vezes nem 10 dias chega. Então, por isso que é importante ter esses relatos externos e ter o acompanhamento. É muito comum, assim, pelo Não, menos quando eu não fecho, né, por exemplo, alguns diagnósticos, eu falo para a família, olha, vai fazer as intervenções, busca as terapias, daqui a 12, 18 meses você volta, que daí eu quero os relatórios das terapias e a gente reavalia para fechar ou não esse diagnóstico. Então, assim, é importante tomar esse cuidado também. mas aí, Laura, no laudo, como que coloca em processo de diagnóstico para Eu TEA? coloco a gente coloca que tem comportamentos no momento da avaliação que eles indicam um possível quadro de TEA, mas que é necessário acompanhar. E a gente solicita a reavaliação. Mesmo que às vezes até, tipo, a gente já entende, né, que a criança está dentro do espectro, mas é importante, quando tem dúvida, pedir a reavaliação, né, depois de um tempo de intervenção. Porque, como você falou, a questão do ambiente, né, o ambiente ele modela muito comportamento. Então, às vezes, dentro do ambiente, dentro da rotina da criança ali, favoreceu que alguns comportamentos aparecessem, mas não Sim. necessariamente que sejam comportamentos autísticos. Eu vou descobrir isso com intervenção. É, porque se a gente tem um ambiente que essa criança ela não é influenciada a ter autonomia, independência, né? Aí a mãe e o pai faz tudo. Não é um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança, é só tela, celular, a criança não tem nenhum tipo de atenção, essa família não se comunica, a gente vai ter o quê? Uma criança que está modelando esse ambiente, né? Então, aí sim, aí vai lá. Aí outra, você falou é muito importante, porque uma pediatra me falou assim, ela falou, Lid, se você tivesse colocado o Thiago na escola particular o período inteiro, integral, né? Ele era só meio período, foi bem ali na pandemia. Você não tinha percebido essas características tão cedo do Titi. Porque você ia conviver pouco com ele. Você ia colocar ele na escola às 7 horas, pegar ele no final do dia, né? Ele já estaria cansado, ia dormir, você ia conviver pouco com o seu filho. Mas como ele só estava no meio período e você colocou justamente para desenvolver esse processo de socialização, foi muito importante para você ver ali os sinais. E eu falei, isso foi muito importante, porque eu convivi mais com meu filho, trabalhando em home office, eu convivi mais com ele. E na hora de fechar esse diagnóstico, eu facilitei a vida dos profissionais, porque Sim. eu já tinha estudado, estava ali, né, estudando, né, que a gente estava em investigação. Aí na hora de, eu falei, ó, doutora Neuro, ó, tá aqui, ele faz isso, tá aqui o meu laudo, agora só fecha. E com a minha psicóloga também, eu já tinha falado para ela. Só senti um erro na hora que ele foi falar dos meus aspectos. E aí eu lembro até hoje de falar assim, mas peraí, o autismo é isso, era assim, assado na infância. E infelizmente ela fez uma fala muito errada, assim, sobre o autismo em mulheres adultas, sabe? E aí eu falei, poxa, mas peraí, mas então meu filho não vai poder falar e não vai ter uma profissão igual a minha? Como assim? Ele vai se desenvolver, né? Assim eu acredito. Então, foi ali equivocadamente uma fala, que eu nem vou citar nomes, mas foi uma fala equivocada. Mas hoje eu entendo que ela estava no início da carreira dela, ela assim estava conhecendo sobre o autismo e está tudo bem, né? E aí o importante é nós aqui, pais, sempre buscar esse conhecimento também, até para ajudar algumas coisas que os profissionais podem falar equivocadamente, né? Que a gente sabe Sim. que acontece, né, Laura? Laura, indo para os finais, acho que a gente falou bastante coisa e você trouxe até mais coisas sobre o processo de intervenção precoce e o fator decisivo assim de desenvolvimento da criança, o aspecto familiar, da importância dos pais terem conhecimento, participar ativamente, o fechamento do diagnóstico em poder ser reavaliado novamente. Uhum. Teve uma situação que aconteceu com meu esposo, Laura. Ele pequeno foi passar por, não sei se ele está online aí, ele passou por avaliação com o neuropediatra quando ele era mais novo. E ele é TDAH.
E o neuro fechou como dislexia. E eu sou dislexa, né? E eu falo, amor, não tem nada a ver. Você não tem nada de dislexia, não tem nada. Como que ele fechou um diagnóstico de dislexia com você? Eu fico assim, meu Deus, coitado dos outros pacientes, né? Que o dele era o TDAH, né? Mas isso faz muitos anos, né? E olha o que é um diagnóstico errado na vida da pessoa. E aí ele fala, se eu tivesse, eu, com meus pais tendo condição, olha lá, no passado, se eu tivesse uma intervenção, como eu teria aproveitado mais o ambiente escolar? Né? Mas ele teve um diagnóstico errado, fechado muito errado, por sinal. É por isso que é importante ter o prazo de validade dos laudos. Isso que você Porque falou foi importante, fazer é uma recorte outra. temporal. A avaliação ela pega um recorte temporal. Existem várias Verdade. condições que às vezes vai impossibilitar praticamente uma avaliação. Então, assim, se está passando por algum luto, algum momento mais conturbado, Sim, desorganizado, porque é comum na nossa vida, eu preciso pedir para reavaliar esse negócio para fazer depois. uma reavaliação. Porque daí Isso é é em muito um importante ter outro falado. contexto. Mas aí também entra outro ponto. Não é porque eu vou passar por reavaliação, eu vou solicitar para validar, vamos dizer assim, esse laudo depois, que eu vou deixar de fazer as intervenções agora. Que é Com aquilo, eu certeza. começo as intervenções e aí até para ajudar a diferenciar o que era momento, o que era ambiente, do que era uma condição já existente. E até essa questão que você Uhum. falou da família, né, da genética. Eu sempre tenho uma fala assim com os pais que quando eles começam a se identificar, ou sempre vai. Às vezes é comum, né? Anamnese entre pai e mãe, eles, um fala uma coisa, o outro fala, mas é igualzinho eu fazia. Aí a gente fala, olha, criança não rouba, criança herda. Então, assim, se você também percebe, É. procura. Procura para identificar, porque olha o tanto de coisa que talvez você passou na sua vida, o tanto de dificuldade que você não precisaria ter passado se você tivesse um diagnóstico, se você já tivesse entendido o seu comportamento. E olha o tanto de coisa que hoje, no seu dia a dia, pode estar sendo um desafio, que na hora que você Sim. tiver um diagnóstico e conseguir se compreender e buscar uma intervenção mais adequada, ou até mesmo se aceitar, né, de alguma forma, Uhum, uhum. vai mudar para você essa dinâmica. Então, assim, é importante, quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, é importante que a família, né, que outras pessoas que tenham comportamentos parecidos também busquem. Também busquem para se compreender e para conseguir dar maior suporte. Sim. Tanto suporte tanto para se entender, né? E também às vezes porque olha a complexidade. E aí entra uma família, a nossa família é toda neurodivergente, né? Então, entra um processo assim, eu preciso me descobrir para mim se entender e também ali nas complexidades entender o meu filho. É muita complexidade, é muito. Isso é um baita de um processo de autoconhecimento, se descobrir, né? E para quem sabe se aproveitar, eu falo que aflorece aflorece dentro de si um nível de consciência muito evoluída, porque você vai entrando num Sim. processo de autoconhecimento ali de todo mundo, né? E como é importante, eu sou palestrante, só que assim, eu sou uma palestrante que eu se conheço. Depois de uma palestra, em um evento público, com muitas pessoas, meu esposo já sabe, eu preciso ir embora para casa. Porque eu sofro muito estímulo, muitas pessoas, muito contato físico, muita conversa. E aí eu entro uma sobrecarga muito alta. Então eu falo, vamos para casa? E ó, Vamos você para percebe casa? que a dificuldade não te limita. Ela só te Não, ensina a claro que lidar com o não. negócio. Você já sabe, eu vou me sobrecarregar, eu vou precisar de um espaço meu, no meu cantinho, silêncio absoluto, ver algo que eu gosto. Então eu consigo me oferecer conforto. Você vê, não é simplesmente dizer, pronto, não vou conseguir, não vai me Não, limitar, não vou mais funcionar. Não, é entender que, olha, eu preciso de alguns ajustes, né, nessa dinâmica aqui, para que não me cause sofrimento. Ou para que o exato. sofrimento seja o mínimo, né? O mínimo possível ali. Vai conseguir executar, mas vai ter um sofrimento muito pequeno, porque é o seu corpo, não tem o que falar, é o seu corpo que sente ali muito, muito aquilo. E não tem por onde fugir, né? São os nossos sentidos um pouco mais aguçados. Laura, acho que não tem nenhuma pergunta. Gente, se tiver alguma pergunta, manda aí. Eu queria te agradecer novamente. E assim, tem alguma coisa que a gente não falou e se você queria falar? Que a gente não Agora, falou? se tem, já foi. Eu me esqueci, porque essa minha cabeça já. E vai indo. É,
mas foi muito enriquecedor e muito importante. Eu queria que você falasse um pouco da clínica. Fala um pouco para a gente como funciona aqui. Daí, eu gosto sempre que a pessoa que está falando com a gente cita Campo Grande, porque é muitas pessoas que vêm de vários estados. Então, fala que é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como que funciona o atendimento nas clínicas, para quem, como que atende, quais são os profissionais hoje que tem na clínica, plano, se atende plano, como que os pais podem buscar ajuda. Bom, aqui no Instituto, né, o Instituto Ampliato, nós atendemos a região de Campo Grande, né, presencialmente, mas temos alguns atendimentos pontuais que são feitos de forma remota. Esses atendimentos pontuais, eles são de psicoterapia. Então, hoje eu tenho aqui alguns núcleos de atendimento. Eu tenho a parte de avaliação neuropsicológica, que nós somos em 4 neuropsicólogas, né, que fazem o processo de avaliação, do começo ao fim. Tenho a parte de terapia ABA. Então, hoje eu tenho 2 coordenadoras que cuidam aqui dos casos, né, que elas fazem a avaliação comportamental, que daí é diferente da avaliação diagnóstica, né, na avaliação neuropsicológica, e elas que organizam o plano terapêutico, fazem o treinamento das ATs e acompanham as famílias. Então, a gente tem aqui visita, tem programado bonitinho, né, a visita escolar, as orientações dos Clara, pais. deixa eu te interromper. Quando Pode? você fala, deixa eu te interromper. Não, quando você fala avaliação comportamental, o que você está querendo dizer? O que seria essa avaliação comportamental? São das crianças que recebem o diagnóstico de autismo e começam uma avaliação? Isso, são as Fala crianças pra que gente que... vão iniciar o processo terapêutico na terapia ABA. Essa avaliação comportamental, ela não é só para um fim diagnóstico em si mesmo. Até a neuropsicológica, né? Ela é para te dar um mapa de quais são as habilidades que a criança tem, quais elas precisam desenvolver e como nós vamos desenvolver essas habilidades. Então, a avaliação comportamental, ela é o primeiro passo da intervenção. Depois da avaliação comportamental, o coordenador, né, que é um psicólogo especialista em ABA, que já atendeu, né, que é uma das coisas que a gente coloca aí como requisito na clínica, o supervisor, o coordenador de caso, ele tem que ter experiência prática, né, com ABA. Aí ele vai montar o plano terapêutico, que são o que vocês querem? Ele vai alinhar junto com a família, né? Alinha com as expectativas da família, o que a família está entendendo como necessidade no momento, com o que a gente tem na literatura. Então aí os coordenadores organizam esse plano terapêutico, fazem as devolutivas. Aqui eu sou bem chata com as meninas em relação a prazos, né? Então assim, tem visita regular na escola, tem orientação de pais regular. Se não tem, eu já pergunto por quê, o que aconteceu, né? Então, assim, a gente é bem. Aí sou eu, né? Sou bem metódica com essas questões. Tem a galera que atende psicoterapia. Então, hoje eu tenho 4 psicólogos, né, que atendem. A gente está tentando expandir, porque, infelizmente, na psicoterapia. Psicoterapia, Oi? psicoterapia, e quando você fala, eu tô fazendo essa pergunta porque esse é o nosso meio. E aí, então, para quem está entrando, não sabe o que é Verdade. psicoterapia, entendeu? O que é Tá. psicoterapia, Laura? A psicoterapia ele é um acompanhamento, né, psicológico, não necessariamente para quadros de transtorno do neurodesenvolvimento, não somente para TDAH, TEA, enfim, ele é um processo de autodescoberta. Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade pontual, um trabalho, relacionamento, enfim, ou em busca de autoconhecimento. E o processo terapêutico, ele é para isso. Então a gente tem Aí, que a idade galera. que vocês atendem? A gente tem, que são 4 profissionais, né? Então, tem os Tá. profissionais que atendem crianças, tem os profissionais que atendem adolescentes e adultos. Eu só não tenho ainda ninguém que atende idoso. Mas, Entendi. se tiver demanda, também a gente procura profissionais. Aqui, a ideia é sempre estar ampliando, né? Inclusive, a ideia do Instituto, né? Ampliato é a gente conseguir ampliar para o máximo de serviços possíveis. E a gente tem E online? Online online, atende? psicoterapia online. Perfeito. A gente tem online e presencial. Só terapia Perfeito. ABA e avaliação que a gente não tem online por enquanto. Tem as pediatras, né? A gente tem duas pediatras que atendem aqui no Instituto também, que é a doutora Raíssa e a doutora Sério? Mila. Sim, Que temos as legal, que pediatras. legal. Isso. E tem a doutora Lanúbia, né, que é psiquiatra e também atende aqui com a gente. Então, ela atende sob demanda. Então, tendo necessidade, manda mensagem, a gente agenda com ela e organiza esse atendimento. Então, assim, são vários serviços para Nossa, dar o máximo de tem suporte tudo isso possível. escrito lá no Instagram? Tem sim. Tem, tá. E tem a psicopedagoga também, que eu esqueci, que a Ingrid tá com tão pouco horário, coitada. É psicopedagoga. É que esse é o que a Psicopedagoga. gente está divulgando um pouco menos, porque a gente está com redução de horários. Né? A gente tem poucos horários disponíveis, né, com ela, mas tem serviço de psicopedagogia também. Pedagogia que é muito procurado, né? Porque daí envolve TE, envolve TDAH também, Dislexia, dislexia, descalculia, né? As questões acadêmicas ali. descalculia.
E o bacana é que daí consegue fazer uma avaliação e já consegue ali, dependendo qual for o nível de suporte, o que os pais necessitam, já fica fazendo a avaliação na... Quem que está atendendo aí na clínica? Você fala de qual área? Psicopedagogia. Psicopedagogia, a Ingrid Ah, Luiza. Ingrid. Isso. Ingrid Luiza. Legal. E aí já consegue fazer essa... Ela faz o acompanhamento ou só a avaliação? Ela faz o acompanhamento, avaliação e Acompanhamento também. acompanhamento psicopedagógico. Perfeito. Ela faz todo Perfeito. o processo. E aí já consegue fazer tudo aí no Ampliato. Então, por isso que a ideia do Ampliato. Tem mais algum serviço que futuramente vocês vão ter? Tá aí no forninho? Olha, no forninho no coração tem dois, né? Que é a TO e a Fono. Mas aí a gente tá Ah, naquela escassez profissional, infelizmente, né? A gente tem poucos profissionais aqui na cidade. E os profissionais que percebi. tem já estão com suas agendas praticamente lotadas. 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 Tem que ficar no pé lá da turma lá da UEMS. Hoje estava falando com as Sim. professoras lá. E tá bem corrido, mas tem uma turma bem animada. Sim. Tem umas meninas fazendo também bastante já estágio já no Instituto. Ai, como fala, gente? Da criança autista, como fala? Como que fala? A instituição. Ai, meu Deus. Não lembrar qual instituição você está falando. Não é instituição, é da AMA, A a AMA, tá. associação. Ah, eu fiquei. Associação. A AMA, mas a AMA é a A AMA. AMA é associação, eu tô com o instituto, que é instituto e o Fiato, né? Eu tô com o instituto na cabeça. Então, a AMA, estão fazendo alguns estágios lá, então isso é muito importante. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais profissionais formados, e eu tô na briga, que eu sou professora universitária, eu tô na briga aí para conseguir nas faculdades particulares, turma. Mas é muito difícil. E tem demanda. E tem os pais que querem fazer a faculdade, que querem se formar. Mas eu não sei o que acontece. E a gente não consegue ter novas turmas nas faculdades particulares. Mas Aqui a gente tem duas meninas, né, que são acompanhantes terapêuticos que estão fazendo faculdade de TO e Fono. Eu já tô assim, ó, com elas. Então, que legal, que já bacana. E vamos aí começar a montar a e salinha de amplia vocês. muito o olhar, né? Porque daí ela tem experiência em análise do comportamento, e isso é enriquecedor. Eu tenho amigas que são analistas do comportamento e TO, são os dois. Tenho amigas de São Paulo. Isso é enriquecedor para quem ganha sempre é a família, né? É a criança. Sim. Bom, Laura, eu acho que é isso. Eu queria te agradecer novamente, agradecer o seu tempo. A gente, já todo mundo que está ao vivo, que também vai poder nos ouvir depois, que vai ficar gravada essa live também no YouTube. Já são 8h34. Queria te agradecer o seu tempo. Eu sei que o dia é puxado, a rotina é longa. É longa. Então, assim, redes sociais, fala pra gente as redes sociais, deixa, porque vai pro YouTube, então eu gosto que fala as redes sociais para acompanhar, seguir as suas e do Instituto e Pode outros seguir também. lá o @psiampliato, né, que é do Instituto, e o meu é psi.laura.m.ferreira. Nome próprio já, né, para ficar mais fácil de encontrar. Então vai ser muito bem-vindo. A gente direto posta informações, posta conteúdos, explicando sobre questões diagnósticas, terapias, os convênios, né, que nós atendemos. Nós atendemos diversos convênios, né, planos de saúde aqui na cidade. Então a gente deixa tudo lá no nosso Instagram, psi.ampliato. E também tem atendimento online, né? Então, isso também é fundamental. Laura, eu queria te agradecer. Recados. Gente, eu esqueço dos recados. Não deixa de acompanhar a gente aqui nas lives. Toda quinta-feira a gente traz profissionais, então é um momento enriquecedor. Seguir a gente lá no YouTube, ver todas as... lá tem conteúdo imenso sobre aba, sobre seletividade alimentar, sobre linguagem, sobre psicomotricidade, sobre psicopedagogia. Lá tem uma intervenção precoce enorme com excelentes profissionais, e cada vez mais nós queremos trazer mais profissionais e profissionais que da área de desenvolvimento infantil, do autismo, inclusive também pais. Estamos abertas também, Laura, se também tiver sugestões de tema, nós vamos ter, daqui a pouco, eu não sei ainda a data, estou precisando da agenda dos profissionais, autismo nas igrejas, porque pediram para gente, e é um tema assim, é um ambiente, né? A gente fala autismo na escola, né? Daí tem também autismo na igreja, e a gente conseguiu profissionais que vai conseguir falar sobre esse, inclusive são profissionais na área do desenvolvimento infantil, tá? De como fazer essa adaptação, como que faz, né? Então elas vão vir aqui conversar conosco, e a gente é aberto a sugestões. Então por isso que eu falo,
entra lá no nosso grupo na bio, que lá eu falo de todos os profissionais que vão vir. Nós temos um projeto, Laura, que nós iniciamos, eu já tinha, e nós vamos retomar, que é um encontro mensal comigo pelo Zoom, só para as mães que estão lá no nosso grupo, para falar sobre saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Porque é um tema que eu falo assim, gente, porque a gente tá vendo essa carinha aqui hoje com um brinco, com um batom, com uma mãozinha pintadinha, não foi do dia para a noite, entendeu? Então, assim, foi todo um processo, essa maquiagem que é todo um processo. E como eu gosto de mostrar esse caminho para as mães, que existe um caminho. Eu falo que diagnóstico nenhum, independente se é TEA ou não, a gente precisa viver em sofrimento. Não podemos viver em sofrimento. Então, a gente tem que lapidar as nossas lentes de contato, porque dor, vai ter vários tipos de dor, mas sofrimento não dá para a gente escolher esse caminho. Então, é um encontro que a gente vai reservar para as mães e futuramente, e você já fica aqui o convite, eu quero trazer profissionais da área da psicologia, nutricionista, para ser mais um encontro assim, fechado com mães que estão dispostas a passar por esse processo de transformação, porque realmente vai ajudar os filhos e vai ser muito, muito benéfico para toda a família isso. Tá bom? Sim. Laura, muito obrigada. Deus te abençoe, abençoe o seu instituto, que você possa cada vez mais ajudar novas famílias. E eu sou muito grata a você, porque eu lembro de perturbar a sua vida e conseguir uma vaga para o Tiago, Laura. Já tem uma vaga liberada, foi logo ali no processo inicial de intervenção do Tiago. Sou muito grata à sua vida e sei também como você beneficiou pessoas próximas à nossa família aqui, a família da Jaque, e isso é muito importante. E outras pessoas também, outros pequenos que a gente conhece e vem acompanhando aí seu desenvolvimento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu esqueci de uma pergunta, Laura. Se você puder nos responder, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Aqui olha, é que eu tenho que trazer. Eu tirei o roteiro daqui e na minha cabeça é tanta coisa. Eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui, que eu falo que o mundo Atípico Luz, ele é um mundo que nós construímos com muita inclusão, com muito acolhimento, trazer esses profissionais para ser voz, para ter acesso à informação, a conhecimento científico. Então, esse mundo é um mundo muito diverso de acolhimento, com muita informação, e nós pensamos muito nesses pais que recebem diagnóstico. E a pergunta que eu faço, como seria o mundo da Laura? Um mundo ideal ou não ideal? Como seria esse mundo que você gostaria de fazer agora? Ou deixar para você, para o seu esposo, para a sua família? Como seria o mundo da Laura? O que teria nesse seu mundo? É uma pergunta bem... Cara, que pergunta, hein, Liz? Profunda. Como seria o seu mundo? Assim, para mim, eu sonho com um mundo onde as pessoas possam ser quem elas são, que elas possam se expressar, que elas possam se sentir confortáveis em existir da forma como elas existem. Então, sem precisar passar por olhares tortos, ou enfim, e se passar, que elas consigam, pelo menos, sabe, não ligar para isso, que elas consigam existir apesar de todas essas coisas. Então, assim, é um mundo quase fantasioso, só que eu acho que é possível dentro de cada pessoa. Então, assim, mesmo que o ambiente externo não esteja preparado para isso, eu acho que é possível que a gente se encontre e que a gente consiga se expressar sendo quem nós somos. Acho que para mim esse é o mundo ideal, a gente conseguir existir sendo quem nós somos. Perfeito. Isso é muito provável, tá? Pessoas dentro do espectro geralmente fazem isso. Sim, é por isso que eu adoro esse universo. Tem muito mais fácil. Tá nem aí, entendeu? Pessoas que estão dentro do espectro é muito mais fácil. Fala, foca, não olha os lados que estão falando e vai. E aí, quem sofre, Laura, é na verdade quem não está dentro do espectro. Que aí tem uma questão social muito mais... Sabe, aí você sabe os nomes, muito mais assim, o social, de olhar, mas o que vão falar? E aí, então é muito mais fácil. Esse seu mundo aí tá fácil, tá? Não, mas é que a dificuldade é que esse mundo ele consiga acontecer também para as famílias, né? Porque Entendi. mesmo que a pessoa atípica ela consiga viver assim, a família às vezes não consegue, né? Então, assim, criar esse espaço, fazer com que a gente possa aprender, inclusive, né, com as pessoas que estão dentro do espectro. Como é você conseguir viver assim? E aí lembrar que não todos que estão no espectro conseguem isso, né? Para muitos é bem difícil. Então, olhar.
É o sonho do É, mundo de autoaceitação, né? De alguma autoaceitação, forma. exato. Autoaceitação, e acho que uma coisa que eu aprendi muito, sabe? É não olhar só o autismo, não olhar só o autismo de alguém, o autismo do meu filho, ele tá dentro do espectro, não olhar o autismo, seja nível 1, 2, 3, não olhar o autismo, olhar a pessoa, não ficar aí colocando um carimbinho do autismo ou qualquer outra diagnóstico. Tem que olhar a pessoa e é assim que ela é, independente se tem TEA ou não, né? Sim, Então tá bom. exato. Essa Laura, muito pessoa. obrigado. Gente, Deus abençoe. Obrigado por todo mundo que está ao vivo conosco. E até a próxima live, que quinta-feira nós estaremos aqui novamente. E eu esqueci, peraí, eu já falei que são muitas caixinhas aqui dentro. Mas, tá. Na próxima live, quem vai vir aqui sexta-feira conosco vai ser a Eduarda Alves, que ela é nutricionista infantil e ela é terapeuta também alimentar. Então, ela vai falar todo esse processo da alimentação, o impacto da alimentação na vida das pessoas dentro do espectro autista e também TDAH. E como que funciona, como que os pais podem ajudar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. Tá bom? Eu espero vocês lá. Laura, Deus abençoe. Um Beijo. beijo, boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.